ter morado em nossa vida. Sejam muito bem-vindos ao Presença Amiga. O Presença Amiga é um programa da área de ações estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ. O Presença Amiga traz para vocês a história do movimento espírita brasileiro através de seus trabalhadores. E hoje nós estamos aqui com a querida Larissa Carvalho. A Larissa, ela é trabalhadora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda, querida Larissa. Olá, Henrique. Muito obrigada por essa acolhida maravilhosa, alegre, feliz de trabalharmos pela história do movimento. Eu trago aqui um grande abraço, a saudação da nossa vice-presidência de unificação, ao qual a nossa área de gestão e preservação da memória que trata, então, da memória do Espiritismo lá no Rio Grande do Sul, a FERGS, é ligada, e também, claro, da Federativa, na sua presidência, na sua gestão da presidência, e, em especial, da equipe da nossa área de gestão e preservação da memória, que fica muito feliz de mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem realizando. Bom, Larissa, vamos lá. Como é que é o trabalho de resgate da memória nas terras onde Francisco Spinelli tanto realizou pelo espiritismo brasileiro? Então, Henrique, nós estamos há um tempinho, enquanto equipe, enquanto trabalhadores, realizando alguns resgates, ou melhor, conservando e preservando a nossa história lá no Estado. E, para isso, a gente tem uma área dentro, então, da Vice-Presidência de Unificação, essa área de gestão e preservação da memória. E há algum tempo nós tivemos alguns trabalhadores, um trabalhador específico, o professor William Gontijo, que fez uma primeira classificação daqueles documentos que estavam, em geral, dentro de uma caixa, guardados, né, num canto, ficou um tempo assim na nossa federativa, porque são aqueles documentos que eram documentos antigos, entre aspas, né, ou velhos, ou que não se sabia para onde eles iriam. Documentação também junto da federativa, esses arquivos correntes, etc. Então, teve um primeiro trabalho de separação, de classificação, de organização. Esse professor, ele é arquivologista, ele construiu uma tabela de temporalidade. E a gente tinha, então, temos, né, um espaço a partir de quando a FERGS mudou de sede. Ela tinha sede no centro histórico, no centro da cidade aqui de Porto Alegre, e depois ela foi para um lugar um pouco mais afastado. Ela recebeu 3 salas da GPM, né, dessa nossa área de gestão e preservação Uma da memória. valorização. Não, sabe o que eu estou pensando aqui, Larissa? Fala. Gente, olha só, cuidado com caixas nos centros espíritas, nas federações, cuidado com as caixas, gente. Tratem bem essas caixas, vejam o que tem nas caixas. Verdade, Mas verdade. então aí vocês conseguiram Esse desvendar. espaço, isso, Assim, os o espaços para. espaço, Que bom espaço, né? um bom espaço, é um espaço grande, com prateleiras de ferro. Então, também a gente tirou as prateleiras de madeira, que estragam esses papéis antigos, etc. E aí a gente tem essas caixas com os documentos todos da federativa e os históricos. E chegou, então, o período que nós estávamos para comemorar os 100 anos da federação. A federação ela foi fundada em 17 de fevereiro de 1921. Então, ano passado, comemorou 100 anos. E, para a comemoração dos 100 anos, já em 2019, vínhamos pensando nessas comemorações. Eu entrei na equipe nesse período. Nesse período, a gente também aumentou a equipe. Essas caixas foram encontradas mais ou menos nessa época dos 100 anos. Não, elas já foram encontradas antes. Uns Tá. 5 anos antes, um pouquinho mais, elas já estavam separadas. Como estavam separadas? Elas foram arrumadas e organizadas por esse professor, então, que eu comentei, e pelos seus bolsistas. Era um projeto em vinculação com o Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul. E eles organizaram. Interessante. Isso. Ele é um professor desse instituto e ele fez um projeto para fazer a organização arquivística. E nisso entrou toda a documentação histórica. Ele organizou a documentação arquivística junto com a documentação histórica, que na arquivologia faz parte.
né? Parceria é uma palavra que a gente deve ter no nosso vocabulário do movimento espírita, gente. Parceria. Então, olha que experiência interessante. Muito, muito interessante, muito boa, assim. Nesse projeto, um dos materiais destacados foi a revista A Reencarnação, certo? Eles coletaram todos os exemplares dessa revista, que foi fundada em 1934, ligada à Fergs já. Então, era o órgão de divulgação oficial da Federativa. Interessante, né? Num ano bem difícil para o espiritismo, hein? Bem difícil, né? A 34. década de 30 foi bem complicada. Ali a gente já viu. Bom, eu vou falar um pouquinho depois, vou deixar para depois falar, então, que teve esse resgate, teve todo o escaneamento dessa revista, né? E outros documentos históricos, como a ata de fundação, outros documentos de relatórios, atas de todos os anos, as atas das assembleias também gerais, extraordinárias, etc., etc., fotos, tudo ficou encaixotado. Documentos mais ligados à administração estão até ainda em outro lugar, né, dentro da Fergs, que a gente quer trazer para a GPM depois, mas enfim, tem algumas coisas espalhadas e o resto tudo está nessas caixas. E no aniversário, nas vésperas do aniversário, então, da federação, um ano antes, né, 2019, no final de 2019, eu cheguei na federação e vi que essas caixas ainda estavam fechadas e não se tinha ainda uma organização para esses documentos históricos. Então, a gente resolveu fazer um projeto para desencaixotar, classificar, tentar organizar uma exposição para os 100 anos. E veio, então, a pandemia do coronavírus, a Covid-19, isso 2 meses depois, fechou tudo. Fechou, então, a sede, né, da Fergs, de todos os nossos centros espíritas, e nós não conseguimos tocar muito aprofundadamente nessas caixas. O que a gente descobriu nesse período curto foi o primeiro relatório da Federação Espírita, de 1921. Então, o primeiro relatório deles, quais foram as atividades que eles fizeram. Olha, só isso, gente, eles só descobriram o primeiro relatório, só isso. Muito legal, assim. Fantástico, muito, Muito legal. muito. Gente, e na hora eu escaneei. escaneei. Histórico. Foi um marco. Eu né? escaneei, coloquei na pastinha polionda, né, específica para não desmanchar e tal. A gente deu uma guardada assim, bom, isso aqui depois a gente limpa. Não deu tempo. Né? A gente deixou, mas escaneamos esse documento, ficou nos nossos drives e agora sim a gente está retomando. Mas naquele período foi isso que a gente conseguiu. Algumas fotos também a gente conseguiu, porque tem álbuns do segundo Congresso Espírita dos anos 40, 45, dos anos 50, tem álbuns muito bonitos, né, do próprio Spinelli, que o Henrique comentou, que é um ícone da doutrina espírita lá no nosso estado, tem fotos dele palestrando nesses congressos, quando era presidente. Isso a gente sabe onde está, mas a gente teve que deixar de lado naquele momento, porque não podíamos retornar. Né? Então, já conta um pouquinho assim como é que foi os 100 anos, Henrique, o que tu acha? Que a gente começou a trabalhar no memorial. Eu não sei se vale a pena, não é? Mas, olha só, é o seguinte, gente, eu estou dando aqui uma olhada no museu, que é um espaço de memória lá no Rio Grande do Sul. Estou tendo uma visão aqui interessante até do museu. E você acha que é uma B-corporeidade, Larissa? Não. Será, Henrique? Não estou com essa bola toda, acho né? que não tá. Gente, olha, eu vou mostrar para você uma das coisas mais lindas e que Larissa vai apresentar. Eu vou colocar aqui na tela. Olha só onde nós estamos, Larissa. Diz para a gente onde a gente está, por favor. Olha, a gente está na Fergs, aqui no Rio Grande do Sul, pessoal. Bom, pelo menos é a representação gráfica da nossa federativa aqui, que nós denominamos, então, do Memorial Francisco Spinelli. O que é isso, pessoal? Esse é o memorial virtual que nós conseguimos produzir, realizar, para homenagear o centenário da federação. Esse memorial, então, tivemos a ideia dele quando veio a Covid, quando nós tínhamos que continuar fazendo os trabalhos, alguma coisa para homenagear a nossa federativa nesses 100 anos. Não podíamos passar em branco, né? Essa data não podia passar em branco. Estávamos trabalhando para isso. Então, nós reunimos os escaneamentos, as digitalizações da revista Reencarnação, que já estavam num drive compartilhado, feito então por esse projeto do professor William, a partir disso,
E começamos, foi o primeiro trabalho, certo? A gente começou a classificar, a listar, colocar numa lista todos os artigos com seus autores, o ano que estava sendo produzido e um resumo do que dizia da revista Reencarnação. Ela começa em 1934. Então, nós não tínhamos muito material do princípio da fundação da Fergs. Tínhamos o relatório, como eu disse, tínhamos a ata da fundação, que também já estava escaneada, e algum outro material que uma ou outra pessoa tinha já escaneado também, que nos possibilitou. E isso vai compor a primeira galeria desse museu virtual, essa aí que vocês estão vendo, de 1921 a 1930, como, por exemplo... Essas são as atas? Essa é a ata, as folhas, então, Olha, 4 folhas. E se tu clicar nessa imagem, vai aparecer a tradução, a ata escrita, né? Hoje a gente transcreveu a ata. Olha, é só clicar nela, vai abrir a transcrição. Gente, olha só, eu vou convidar vocês para continuar o passeio, porque depois a gente vai colocar aqui o link para vocês também terem essa tipo bicorporiedade de visitar virtualmente esse trabalho fantástico do Museu Virtual. Olha que trabalho lindo. Mas vamos continuar o nosso papo aqui. É só um gostinho, tá, gente? A gente só deixou um gostinho para vocês fazerem essa visita, imergir mesmo. E olha, dá uma olhada nessa ata aqui. Olha, é uma preciosidade, é um marco da Federação do Estado do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá, estava passeando, até me distraí um pouco, porque, gente. É muito bonito, melhor de ver, né, Henrique? É muito bonito, assim, para nós foi muito bom. Então, claro, é uma equipe, nós fomos em 7 pessoas, 7 pessoas, selecionando assuntos de cada década que fossem muito significativos para a Fergs, com as imagens que tinham ali, fomos classificando e cada um de nós, então, teve o trabalho de uma década ou 2 décadas, dependendo, né, da nossa disponibilidade, de ler praticamente todas as revistas da reencarnação. Então, cada um de nós virou especialista numa década da reencarnação e selecionamos e colocamos, então, à disposição de uma das nossas colaboradoras, a professora, a historiadora Veridiane, que montou na plataforma ArtSteps, que é essa que nos possibilita o memorial virtual. E é gratuito. É gratuito, né? Gratuito. Pois é. Então, aquele negócio, gente, aqueles adolescentes que estão ali, ó, no centro espírita, doidos para trabalhar, olha só, Arteps, né? ArtSteps. Né? Então, bota essa galera aí para trabalhar, gente, porque eles fazem isso com o pé nas costas. Com certeza. E o levantamento. Sabe o que eu estava pensando aqui também, Larissa? A importância das casas espíritas, das federações, terem os seus boletins informativos, porque essa revista ela foi assim um trampolim para esse resgate todo, não é? Foi o principal documento que nós podemos retirar parte da história. Claro que a gente sabe, a gente coloca isso nos relatórios que a gente faz, que é uma visão, certo? A gente tem a visão da reencarnação, que é da própria federação. Mas para o objetivo que nós temos de contar a nossa história a partir do próprio movimento, de dentro da federação, é isso que a gente precisava, né? Então, essa história contada pelos espíritas que contam a sua história, né? Então, foi muito importante. A gente tem muita coisa bonita dentro da reencarnação e ela vai percorrendo um espaço de tempo que vai nos colocando também o contexto histórico, né, da federação na sociedade. Então, ela influencia muito. Lá nos anos 30, até mesmo a Guerra Civil Espanhola, a gente vê alguns textos de preocupação dos irmãos gaúchos com os irmãos espanhóis, né, dos espíritas daqui, pedindo comunicações, mensagens dos espíritas de lá, porque eles não estavam conseguindo. Então, a gente vê coisas bem significativas. Por exemplo, quando o Brasil, a lei que começa a fechar alguns centros espíritas, começa a banir as práticas de mediunidade, mediunismos que existiam também nos centros, há muitas manifestações na própria reencarnação. Há também a transcrição de reportagens do reformador da FEB e a federação corroborando aquelas informações, aquelas opiniões.
Então, a gente vê esse contexto histórico sendo ali também tratado. É muito interessante. O ensino leigo, por um tempo, em várias décadas diferentes, década de 30, década de 50, tem uma defesa muito grande por essa questão a respeito do ensino leigo, e a gente vai vendo os argumentos e vai vendo os articulistas, presidentes da federativa ali presentes, presidentes da própria Federação Espírita Brasileira, que são transcritos na reencarnação. Então, é um contexto muito, muito bonito, assim. Outro ícone aqui do Rio Grande do Sul é a nossa irmã Cecília Rocha, que é uma pioneira da evangelização aqui no estado e no Brasil. E tem textos dela na reencarnação, que a gente às vezes separa para trabalhar, muito bonito. Cecília Rocha e EGE é quase a mesma coisa, né? Porque ela foi uma defensora do EGE. Eu lembro que eu conversei com ela na implantação do EGE, eu liguei para o Brasil, conversei com ela, né? E ela fez uma defesa do EGE imensa, e a gente, não, vamos implantar o EGE em todos os lugares. Cecília Rocha, né, ela trabalhou na federação, chegou a trabalhar na federação muitos anos. Sim, ela trabalhou muitos anos na parte do departamento de infância, de juventude, e ali ela ficou. O irmão dela e a cunhada dela foram também por muitos anos se alternando na direção dessa área, né, da infância e da juventude, às vezes até da família. E ela defendeu a tese pelo Rio Grande do Sul sobre a evangelização dos lares, no segundo Congresso Espírita Brasileiro. Ela tem uma atuação aqui bastante importante, uma professora, que a gente tem alguns registros, ainda não efetivamente assim, pesquisados, ainda tem muito espaço assim, para a gente saber mais dela, mas uma professora do interior da Serra Gaúcha, que era diretora, então é uma personalidade bastante forte. Assim. E ela, eu vi, assim, né, vi uma palestra dela, a gente conversou, ela era enérgica, né, Henrique? Ela tinha essa característica assim, muito marcante, muito bonita. E trabalhou junto com o Spinelli, esse ícone também, né, que atuou na questão do Pacto Áureo, e aqui no Rio Grande do Sul foi um grande propagador da doutrina. Então, e isso a gente vai encontrar na reencarnação, artigos deles, né, o relatório anual da federação, ele está transcrito no primeiro ano no primeiro mês de cada ano, então a gente vê muito do trabalho. Me fala mais só de uma coisa que eu acho muito importante nesse processo dos trabalhadores, do resgate da memória, que é a formação da equipe. Vocês formaram aqui, vocês têm uma equipe, parece que vocês até falam de vice-presidência, né? Na federação, vocês falam de vice-presidências, né? Então, vocês têm uma só para resgate de memória. A gente tem, dentro, então, da vice-presidência de unificação, a gente tem uma área que é essa nossa de gestão e preservação da memória. Então, na federação aqui do Rio Grande do Sul, tem 4 vice-presidências. Então, é o presidente, depois a vice-presidente doutrinária, vice-presidência administrativa, vice-presidência de relações institucionais e a vice-presidência de unificação. É nessa que nós estamos, por entender. Então, a área veio para essa vice-presidência, antes até de eu estar na área, por entender que se tratava de uma ação de unificação, de nós constituirmos a identidade histórica do movimento aqui, do movimento Espírita Gaúcho, como um processo de unificação. Então, por isso está nessa área. E aí, ali dentro, como essa área não é uma área que está nas casas espíritas, ainda não existe, né? Isso é um trabalho que a gente quer fazer, levar para as casas. É o que a gente está fazendo aqui. E é isso, a gente fica muito feliz com o trabalho de vocês e de trocar experiências com vocês. A gente está buscando isso, né, Henrique? Para que a gente possa também levar para as casas espíritas aqui do Rio Grande do Sul essa possibilidade de resgatarem, de preservarem o que já tem, de conservarem essa história, né? Então, como não há ainda nas casas, a gente tem a equipe foi formada por interessados. Então, olha, vocês precisam de alguma ajuda? Ou então a gente mesmo, né? Você trabalha com a questão da história, um professor gosta dessa parte, não quer nos ajudar? Então, assim, a gente formou uma equipe que agora tem 7 colaboradores. E tem também mais a nossa antiga vice-presidente de unificação, a Beth Barbieri, que ajuda, que fez muito desse memorial, é muito fruto assim do empenho dela, que trabalhou o Francisco Spinelli muito, né, colocando a década dele, lá dos anos 50, bem forte.
Então, a gente tinha 8, né, colaboradores bem importantes. Mas estamos aí buscando mais colaboradores, divulgando, porque o trabalho é grande. Não, Agora a gente volta para o presencial, né? Sim, Então, não, que eu estou pensando, porque aqui no Rio, e vocês podem até, quem está nos assistindo, ir lá no primeiro programa Presença Amiga, ver a Jurema Seckler, porque a Jurema Seckler ela passa todas as orientações aqui no CERJ, a gente passa as orientações para os centros espíritas que desejarem preservar a sua memória. Né? E aí no Sul vocês estão caminhando para isso, aliás, já estão atuando assim, não é? sim, sim, estamos buscando, até a própria Jurema vai vir conversar com a gente aqui no Olha Sul para só. nos auxiliar. A gente convidou, a gente viu presença, assistimos, estamos muito felizes. Ai, já vamos chamar ela, vamos ver ela. E já começando quando a Ângela Delu apresentou o trabalho do Pioneiros numa CR Sul, né, numa Regional Sul, na reunião, isso também nos chamou a atenção, então, criando essa parceria. E quando a gente faz, então, apresentamos o trabalho do memorial, também a gente produziu um livro, o livro que é Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Um Século de Luz. Eu até ia pegar só um momentinho. Ah, vai lá, vai lá. Gente, olha só, a produção de livro. Olha, a gente está aprendendo muito. Ah, olha só, que espetáculo. Esse, então, foi um livro que cada capítulo conta uma década, a partir da visão dos autores da editora da Fergus e historiadores, muitos deles. Né? Eu tenho um capítulo aqui que é a década de 30. Então, tudo que a gente levantou da própria reencarnação foi no período da pandemia, né? Então, realizando também o trabalho do memorial, a gente escreveu um artigo contando essa história, né, cronológica ou não, a partir de temáticas, dependendo do autor, para registrar mesmo, para que a gente tenha esse registro. E Olha, além gente, olha, a disso, Federação do Estado Federação do Rio Grande do Sul aproveitou muito bem a pandemia. Porque olha o que. Olha, saiu um museu virtual, saiu um livro, mas uma pesquisa intensa. Poxa, Larissa, vocês estão assim de foi parabéns. bem legal. Que trabalho Obrigada. maravilhoso. Agora, me diz uma coisa. Você até falou presencial, estão voltando ao presencial. Vai ter um espaço memória presencial também? Estamos buscando trabalhar para isso também, Henrique, porque agora, voltando ao presencial, nós voltamos novamente às nossas caixas. E nas nossas caixas, que ainda estão lá fechadas, muitas, abrindo-as, a gente começa a encontrar os documentos históricos que estão junto com os documentos atuais, classificados por temática, por alguma questão que é mais arquivologística. Então, a gente vai transformar isso, esse espaço todo, na parte do acervo histórico e a outra na parte do arquivo corrente, arquivo intermediário, que é uma outra área que a nossa área de gestão e preservação da memória trabalha. E nesse acervo histórico, então, a gente também tem as obras que são do acervo da Fergus, mas que inicialmente estão numa sala de leitura que nós temos, e a gente vai separar também, estamos fazendo esse processo, separando, porque tem muita obra histórica de primeira edição, de primeiras edições da própria federação, com autógrafos. Tem um acervo que é de um ex-presidente da nossa federação, que nós estamos juntando novamente para deixar esse acervo disponível. Então, a gente está trabalhando nisso, nos livros e nas caixas que vamos também, estamos tirando devagarinho e buscando higienizar. Então, tem um processo lento aí, né? Que a gente está trabalhando nisso. Não, toda vez que fala em caixa, gente, ó, mais uma vez, Movimento Espírita Brasileiro, você que está aí no seu centro espírita, gente, tiver uma caixa no cantinho, toma cuidado, abre essa caixa com cuidado, vê o que tem dentro dela, não jogue essa caixa fora sem antes verificar o seu conteúdo. Tem coisas preciosas, né? Como esse relatório que a gente disse que encontrou, como tem muito material daqui do Rio Grande do Sul, da evangelização. A gente encontra revistas antiguíssimas utilizadas por evangelizadoras, em caixas também. Então, material que às vezes os trabalhadores daquela área não sabem muito bem onde colocar, onde alocar. Então, está lá conosco e agora a gente vai avaliando e colocando, separando por temáticas. Essas revistas de evangelização, com certeza, é catequese espírita. É verdade. Não é? Catequese espírita. É assim, gente. Antigamente, as crianças eram catequizadas. É verdade. Um modelo muito bom, né? Tem muita coisa interessante.
muito. Agora, Larissa, para a gente terminar o nosso papo, que passa rápido, gente, vocês vão visitar o museu. Não esqueçam que, olha só, terminando aqui, vocês vão, que a gente vai colocar aqui o endereço, vocês vão fazer uma visita ao museu lá no Rio Grande do Sul, com documentos, olha, primeira ata da fundação da federação. Gente, poxa, imperdível, é um passeio imperdível. Mas quanto aos centros espíritas, já estão pensando em fazer uma capacitação, uma orientação, para ninguém ficar esquecendo caixa no cantinho, jogar fora caixa de documento. Vocês estão pensando nesse trabalho já? Nós estamos pensando, nós mobilizamos aqui, Henrique, no ano passado também, durante a pandemia, mas aí para o 11º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que é um evento grande aqui no estado que acontece, nós mobilizamos as regiões do estado para que elas também produzissem outro livro, que saiu também, Memórias e Histórias do Espiritismo aqui no Rio Grande do Sul. E aí, como é que a gente mobilizou? A gente pediu para que cada região, aí não foi nas caixas, porque ainda estava na pandemia, mas conversasse com os seus pioneiros nas suas casas espíritas, ou nas casas espíritas da região. Então, eles foram coletando memórias e histórias dos primeiros espíritas, ou dos que ainda estão encarnados nessa encarnação, das suas regiões. E foi um trabalho também muito bonito. As pessoas que trabalharam nisso se sentiram muito mobilizadas. Então, já tem algumas regiões que nos pediram trabalhos para que a gente pudesse falar um pouquinho de como conservar e preservar, o que fazer com essas atas de fundação, como cuidar, onde colocar. E isso já tem um movimento que já está vindo desse pessoal, né, que trabalhou com as memórias, que chorou e riu, né? Sabendo, Sim. por exemplo, tinha um senhor de 90 anos de uma das regiões aqui do estado que nasceu numa família espírita. Então, imagina, ele tem quase de espiritismo a idade da federação. Então, histórias muito bonitas, assim, Nossa, de quanta trabalho na sua história, casa, muito quanta lindo. história para resgatar, o quanto Muitas. que nós temos aí de campo para que nós possamos, então, visitar os centros espíritas, olhar os seus documentos e, olha só, entrevistar as pessoas, a gente não pode esquecer disso, né? Vamos entrevistar, né? Você aí que tem, né? Olha só, hoje a gente tem um celular na mão, pegue o depoimento do presidente da sua casa espírita, daqueles que estão ali há mais tempo, os jovens há mais tempo que estão ali na casa espírita, não pode perder essa oportunidade, né, Larissa? É verdade, é muito importante. A gente vê quanto de história que a gente não conhece, que estão, né, nas memórias dessas pessoas, desses jovens e mulheres e homens há mais tempo. É muito bonito. E isso fez também com que o pessoal começasse a procurar e a gente está buscando construir documentos. Então, Sim. esses documentos também vão muito. A gente vai lá no site da CERJ, estamos tentando procurar como é que a gente vai fazer para construir esses documentos para orientar as casas. Além, claro, dessa comunicação com a gente, né? Direto, qualquer coisa, acessa o e-mail, pergunta. E a gente também já recebeu algumas doações de espíritas que desencarnaram há pouco e que tinham acervos grandes. A gente tem um acervo lá do seu Carlinhos de Pelotas, por exemplo, que a gente vamos organizar, mas é um material riquíssimo, muitas fotos do movimento do sul do estado, muito bonito, assim, né? Claro que o nosso trabalho é para que as casas, né, e as regiões possam ter esse seu acervo pessoal, porque tem muita história, né, nas regiões. Talvez a gente não consiga ali na Fergus tudo, mas orientando a gente pode contribuir. Larissa, o tempo está no final, mas, bom, vocês viram o entusiasmo de nossa querida Larissa com esse trabalho, com a equipe também, com certeza, porque ela está trazendo o entusiasmo da equipe e da federação e de todas as casas espíritas que vocês vejam, estão convergindo para essa ideia do resgate, da preservação da memória espírita, que, olha, reforça o movimento. O movimento ele está também neste buscar para que nós possamos, então, saber o que foi feito, os pioneiros, a coragem dos pioneiros. Então, na década de 40, como a Larissa estava comentando, então, é engrandecer o trabalho do movimento espírita brasileiro para nós continuarmos esse trabalho. Larissa, então, olha só, querida, são as suas despedidas,
né? Com muito coração bem apertado, mas as suas Eu despedidas, então. agradeço muito, muito, Henrique, agradeço o convite, a oportunidade de conversar, de falar desse tema apaixonante que é para nós. Agradeço a equipe daqui do Presença Amiga, e eu ao programa, e essa oportunidade da gente assistir, da gente ter contato, da gente estar aqui com vocês também. Então, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço da nossa equipe toda, que com certeza está junto nessa empolgação, como tu disseste, e da nossa, então, vice-presidência de educação e da presidência da Fergus. Um grande abraço, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, aliás, a equipe toda do Presença Amiga agradece a você, o Rio de Janeiro agradece a você. Gente, está passando letrinha, não deu nem tempo de falar que está passando letrinha aqui, né, do nosso site, as informações, tudo que a Larissa falou, esse museu virtual fantástico, esse trabalho fantástico da Larissa. A gente vai colocar as informações e, olha, não perde o próximo Presença Amiga, que está trazendo para vocês todo o trabalho deste imenso movimento espírita brasileiro que a gente quer integrar com esse resgate da história através de seus trabalhadores. Gente, até a próxima. Essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.